A direção do Internacional bateu o pé e não irá vender Yuri Alberto até o fim dessa janela de transferências. A proposta de 15 milhões de euros não deverá ser buscada pelo empresário na Europa. Isso significa que o Inter não fará grandes vendas até o fim do ano. Mas isso terá impacto no aspecto financeiro do Inter. Projetando o ano de 2022, eu explico tudo isso agora aqui no A Dupla. Salve, gente, tudo bem com vocês? Olha só, é mutirão, é correria, não tem essa, é correria. Manda pra tua avó, manda pra tua mãe, pro teu pai, pro teu avô, pro teu irmão, pra se inscrever no A Dupla, porque é um mutirão dos 20k. 20 mil inscritos. Eu e o Matheus Dávila queremos 20 mil inscritos na nossa mesa. Agora, você vai dar essa força aqui pra gente, né? A gente tá se desdobrando, a gente tá mandando muito conteúdo pra vocês, então nos ajuda a chegar aos 20 mil inscritos, porque a gente vai gostar bastante. Te inscreve também no canal, não esquece daquela sequência interessante, dá o like, te inscrever no canal e também ativar as notificações. Hoje eu vou falar primeiro sobre Yuri Alberto e sobre uma tendência que a gente tem, um indicativo que a gente tem do futuro do jogador e falar também sobre a situação financeira do Internacional, porque eu tenho alguns dados, alguns números para explicar aqui para vocês sobre a necessidade do Inter de vender e que ponto o Inter pode segurar um pouco alguma venda e bater o pé como está fazendo nesse momento com o Yuri Alberto. Porque o atacante do Inter, que é o jogador mais valorizado no mercado atualmente, do elenco colorado, o Inter pede 15 milhões de euros por ele. É um atleta que vem se destacando, teve passagem por seleção de base, é um jogador que vem se destacando no Campeonato Brasileiro em alto nível e por isso desperta a atenção dos clubes europeus. Eu falei aqui ontem que a proposta de 10 milhões de euros que chegou para o Internacional veio do Anderlecht, da Bélgica. E o empresário do jogador, que é o André Curi, estava na Europa em busca de novas propostas, mas que achava difícil que uma proposta no valor que o Internacional quer, de 15 milhões de euros, chegasse. E essa é a tendência de momento. O Yuri Alberto, ele não deve sair do Internacional, pelo menos até o fim dessa janela de transferências, exatamente porque a direção bateu o pé, não aceita menos de 15 milhões de euros e essa proposta não deve chegar até o fim do mês. A gente está hoje aqui no dia 10 de agosto, tem mais 20 dias para chegar uma proposta de 15 milhões de euros e o empresário do jogador, pelo menos, não tem nenhuma sinalização, nenhum indicativo de que essa proposta irá chegar. Então a gente pode começar a contar com o Yuri Alberto no time do Inter, pelo menos até o fim de 2021. É claro que durante o ano de 2021, mediante também o desempenho do jogador, novas sondagens podem acontecer para que ele saia na janela do final do ano, que não é a janela mais forte do mercado europeu. A janela mais forte é essa que está aberta agora, mas depende também dos resultados do jogador. Só que o Inter tinha uma meta para vender nesse ano de 2021 90 milhões de reais. Arrecadar 90 milhões de reais em vendas de atletas. E eu vou explicar aqui que o fato do Yuri Alberto permanecer no Inter não é o que fará diferença para essa meta da direção do Inter, que vai ter impacto direto no orçamento, na verdade, no balanço financeiro do fim do ano, onde o Inter pretende chegar com um déficit zerado, não gastar mais do que arrecadou nesse ano de 2021. O Inter fez duas grandes vendas nesse ano, uma delas envolvendo o Praxedes. Foi para o Red Bull Bragantino 5 milhões e meio de euros por 60% do jogador, sendo que desses 60% que o Bragantino adquiriu, 10% foi junto ao Fluminense e 50% junto ao Internacional. O Inter mantém o percentual de venda desse jogador e arrecadou 35 milhões de reais. 35 milhões de reais foi o valor que o Inter recebeu do Bragantino pelo Praxedes. Então a gente conta ali daquela meta de 90 milhões de reais, 33 mil. E a segunda grande venda é a venda do Vinícius Tobias, que vai ser efetivada, claro, somente em fevereiro, porque o jogador tem menos de 18 anos, ele só pode ir para a Europa quando completar 18 anos, e o Shakhtar Donetsk irá desembolsar ao todo 7 milhões e meio de euros por esse jogador, mais de 50 milhões de reais. Em um primeiro momento, o Shakhtar deposita 6 de euros, que já deve estar na conta, inclusive, do Internacional. Depois, em fevereiro, quando o Vinícius Tobias viajar para a Ucrânia, entra mais 1,5 milhão de euros. E aí, o Internacional já pode, no balanço desse ano, e o presidente Alessandro Barcelos me explicou isso recentemente, no balanço desse ano,
contar já com aquele valor porque é de uma venda desse ano. Então, é só tu não projetar a entrada do 1,5 milhão de euros para o próximo ano. É uma receita que não é exatamente líquida que o Inter tem agora, mas que o Inter tem e sabe que vai receber. Então, pela questão do balanço financeiro, deve contar o valor do Vinícius Tobias nesses 90 milhões de reais de vendas projetados. E aí o Inter arrecada algo em torno de 85 milhões de reais com essas duas vendas. Tem ainda a venda do Charles para o futebol dinamarquês. O Príncipe Charles, lembra, que foi formado aqui no Internacional. Ele foi vendido por algo em torno de 1,5 milhão de euros e o Inter tinha direito a 50% dessa negociação. Então o Inter já arrecadou quase a totalidade, algo em torno aí de 86, 87 milhões de reais. Com essas duas vendas, mais o valor do Charles, algumas negociações menores ainda devem agregar a esse valor. Então o Inter está relativamente tranquilo em relação à meta que estipulou para a venda de jogadores. Não é a venda do Yuri Alberto que vai fazer diferença nisso. Tem também uma outra questão que é: o Inter deixou de arrecadar por conta do insucesso nas competições, do insucesso na Copa do Brasil e também do insucesso na Libertadores da América. Na Copa do Brasil, o Inter projetou chegar até as quartas, sequer chegou às oitavas porque foi eliminado para o Vitória. Na Libertadores, projetou chegar às oitavas e não conseguiu avançar além disso, ficou só nas oitavas. Por isso, naquele orçamento que foi previsto pela direção do Internacional, vai haver ali um déficit porque o Inter caiu mais cedo na Copa do Brasil e não conseguiu atingir as premiações que haviam previsto. E por isso, o presidente Alessandro Barcelos convocou os vice-presidentes de todos os departamentos do clube, futebol, finanças, administração, relacionamento social, e exigiu que fosse apresentado um plano para a redução de custos. Isso pode envolver demissões, isso pode envolver algumas economias, algumas ações que possam reduzir o custo de uma maneira que não envolva demissões, mas isso está em execução no Inter nesse momento, exatamente por conta dessa queda de receitas que o Inter projetou, mas não conseguiu atingir por conta do insucesso dentro de campo, e claro que isso vai ter um impacto financeiro no Inter. Algumas possibilidades de vendas que podem solucionar isso: Galhardo e Edenilson. Galhardo por 2 milhões de dólares, o Edenilson por 3 milhões de dólares. Se o Inter vender um desses jogadores, é claro que vai ter o problema técnico, principalmente pela saída do Edenilson, mas em termos financeiros resolve essa questão. Ainda assim, uma venda do Yuri Alberto por 15 milhões de euros, e aí o Inter, como conseguiu já atingir a meta das vendas, não precisa diminuir o preço que ele quer pelo Yuri Alberto, estipula os 15 milhões de euros, o Inter pode se dar ao luxo de, se vender esse jogador, resolver muitos problemas financeiros, principalmente em relação à dívida. O Inter paga de dívida 5 milhões e meio de reais por mês. A folha salarial é 8 milhões e 300 mil reais por mês. Isso significa, gente, que se o Inter tivesse uma situação financeira melhor, a folha, que é de 8 milhões e 300, poderia ser de 11, poderia ser de 12, o que representa, na prática, 1 ou 2 jogadores de alto nível, de alto salário, que poderiam chegar para reforçar a equipe do Diego Aguirre. Se vende o Yuri Alberto, por exemplo, por 15 milhões de euros, soluciona isso. E aí o Inter poderia investir em contratações, investir em uma folha salarial um pouco maior, em um grupo um pouco maior. Não pode hoje, porque está exatamente trabalhando nesse limite. E agora, o Yuri Alberto vai ser trabalhado, claro, para a janela do fim do ano, mas por esse valor, 15 milhões de euros. Por menos disso, o Inter garante que ele não sai. É um vídeo um pouco longo, um pouco complexo, mas que eu acho interessante para vocês entenderem como é que estão os bastidores do Inter, quanto às finanças e qual a relação das vendas para o que o Inter precisa arrecadar, pelo menos até o fim do ano. Não te esquece de te inscrever no canal, deixar o teu like e ativar as notificações. Ainda hoje tem mais conteúdo aqui da Band. Beijo!